Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos falar um pouquinho de energia solar, então, né? A gente estava falando de calor, efeito estufa, tudo isso. E vamos falar um pouquinho, aproveitar um pouquinho disso da energia solar, tá? É, a energia solar é essa energia limpa, né? Que vem do sol. Então, é utilizada dessa forma para captação, tá, e produção de eletricidade. Então ela se encontra num grande debate global, uma grande discussão que ocorre a partir, né, dessa produção energética, justamente porque ela é considerada uma energia limpa, né, porque ambientalmente ela tem ela não emite poluentes para a atmosfera. Então, com isso, a geração de eletricidade é utilizada, né, a partir do calor do sol, em residências, em indústrias, para as mais diversas necessidades, né? E ela ocorre através da utilização de placas bem específicas de captação de luz solar, tá? A tendência é que esse tipo de energia seja mais aproveitado em energias solares, tá? E consiga ter uma capacidade maior de absorção, tá? E consegue ter essa maior capacidade. Então, essa captação, né, ela tende a ser maior pelas indústrias e que tem um aumento grande nessa utilização, né, e um aproveitamento muito maior dentro das usinas solares, dentro das casas, dentro das indústrias, porque ela se divide em dois tipos, né? As fotovoltaicas, que utilizam placas que transformam a energia do sol em elétrica diretamente, tá? E as térmicas, que utilizam o calor do sol para aquecer a água, que se transforma em vapor. Então, que ocorre nisso um procedimento muito parecido ao que ocorre nas termoelétricas, que utilizam o vapor da água para geração de calor, tá? Então, existem muitas vantagens de se utilizar a energia solar, por isso que as opções hoje, por exemplo, que nas construções das casas novas utilizam para o chuveiro, para a cozinha, para aquecer a piscina, e ela é ótima porque ela está relacionada com benefícios ambientais, né? Ela é renovável, então a energia que vem do sol ela pode ser considerada inesgotável, tá? Enquanto o sol estiver aceso, tem energia. Então, as tecnologias atuais permitem armazenamento de calor durante certo tempo. Então, de forma que quando não há sol, a produção de eletricidade não é prejudicada. Então, hoje existem placas que captam energia solar, guardam essa energia em baterias para utilizar em dias que não tem sol ou quando a incidência solar é baixa, tá? Ela é gratuita, não tem taxa para você usar a energia do sol, né? Não possui custos, tá bem? Tendo vista que esse recurso é oferecido pela natureza, né? E a correta localização das usinas solares, ela permite o máximo de aproveitamento. É claro que as usinas solares, por exemplo, se você colocar uma usina solar num deserto, o aproveitamento dela vai ser muito grande. Tá? Então, isso é muito aproveitável, tá? Ocupa pouco espaço, por exemplo, comparado com hidrelétricas, né? A produção de energia solar ela não demanda da ocupação de grandes áreas, com processos de desocupação de regiões naturais, por exemplo, quando se faz as barragens hidrelétricas para a produção energética, né? Então não precisa disso aí. Não emite poluentes, né? Ao contrário das outras fontes produtoras de energia, como as termoelétricas, as usinas solares, elas não emitem poluentes na atmosfera e não causam essas alterações na natureza, tá? Uma baixa necessidade de manutenção, apesar assim de ser ainda uma tecnologia cara,
Os painéis ou placas solares utilizados na produção de energia, eles são muito resistentes e praticamente não oferecem custo da manutenção. Então, geralmente, o investimento feito, ele se paga em poucos anos, tá? Então, o pessoal faz um investimento grande, mas em contrapartida você não vai gastar na conta de luz, porque você vai utilizar a luz solar. Então, ele acaba se pagando, né? Você acaba tendo esse retorno na não utilização da energia elétrica que vem das usinas hidrelétricas, tá? São acessíveis em lugares remotos, tá? Porque elas não demandam de linhas de transmissão. Você pode colocar as suas placas solares na sua casa e passar o cabeamento para a sua casa. Você não precisa de linhas de transmissão externa para isso. Isso para as usinas solares ou placas fotovoltaicas, né? Elas conseguem beneficiar aquelas comunidades mais afastadas dos centros urbanos, justamente por essa utilização. A gente tem algumas desvantagens disso? É claro que tem, né, pessoal? Qualquer produção tem certa desvantagem. Então, todo sistema de produção de energia ela possui o seu lado B, tá? Isso é os efeitos colaterais, né, as desvantagens que aparecem. Então, com energia solar não é de forma diferente. E por isso, por exemplo, a gente tem um custo elevado, né? Atualmente, hoje mudou um pouquinho, também diminuiu muito esse custo que era bem maior, tá? A tecnologia solar, ela é um investimento inicial caro. As placas residenciais, por exemplo, elas são de exclusividade da população economicamente de classe média alta, por exemplo, tá? Com exceção hoje de algumas casas que são custeadas pelo governo, essas casas que o governo faz, que a prefeitura faz, de doação ou financiamento de equipamentos para lares mais humildes. Hoje você tem esse planejamento de financiamento de placas solares visando diminuir os custos e dentro disso vale a pena, tá? E isso faz, né, com que ocorra, né, com a tendência que isso fique mais barato nos próximos tempos, né, devido aos avanços tecnológicos, utilizações maiores de placa, barateando a instalação e a utilização das placas, tá? Depende do clima, claro que depende do clima, né? As variações climáticas interferem rapidamente sobre a produção de eletricidade. Em usinas solares, por exemplo, a produção fica interrompida quando o sol fica encoberto por mais de 23 horas seguidas, tá? Que acaba sendo o tempo máximo de armazenamento de energia nessas unidades, tá? Por isso que se utiliza as baterias em casas, nas casas, né, para conseguir equilibrar esse período onde você não tem sol, tá? Baixa capacidade de armazenamento, apesar da energia produzida ter o seu armazenamento bem viável e possível, né, ele não acontece em grandes quantidades em comparações com outras fontes de energia. Você não consegue armazenar muita quantidade de energia, tá? E tem um baixo rendimento. Os painéis e usinas solares de tecnologia fotoelétrica ou fotovoltaica, eles possuem uma capacidade de rendimento muito baixa. Já nas usinas solares térmicas, esse problema é um pouquinho menor. Por exemplo, você tem a Ivampa Solar Electric Generation System, que é a maior usina solar do mundo, que é localizada nos Estados Unidos, tá? E ocasiona esses prejuízos, alguns prejuízos, né, na área, porque todas as usinas solares não são tão ambientalmente corretas, tá? Quanto se imagina. É diferente do que você usa os painéis solares em cima do telhado da sua casa, por exemplo. Apesar deles não emitirem poluentes, as usinas são responsáveis por uma grande mortalidade de pássaros, tá? Literalmente eles acabam se queimando em função do calor que é gerado naquelas placas no local de produção.
Então, os espelhos das placas das usinas acabam atraindo os pássaros, né? Porque reflete, eles acabam chegando, se encostando e acabam morrendo devido ao calor. Tá? Então, você tem os dois pontos dentro disso que pode ser aproveitado, que não pode ser aproveitado. E com isso, por exemplo, a gente tem os coletores, né, solar, que utilizam isso dessa mesma forma, né? Ela pode ser aproveitada para o aquecimento de água em residências antes do seu consumo. Então, precisa sempre, é necessário que a água passe por uma caixa semelhante, tá? Que acabe passando por essa caixa semelhante para aquecimento, tá? Ela parece uma estufa, parecido com uma estufa de planta, sabe? E a radiação solar ela incide na face transparente do coletor e a parte dela atinge a chapa de alumínio embaixo, que é pintada de preto, e propositalmente é pintado de preto, né? Porque o preto absorve uma quantidade de luz solar maior, né? Ele reflete uma quantidade menor e absorve uma quantidade maior de luz solar. Essa placa é colada à placa de alumínio, está a tubulação de água também pintada de preto, tá? Para aproveitar a maior quantidade de energia solar que é disponível. Pelo processo de condução, uma parte do aquecimento da placa é transmitida para a água, tá? E isso aumenta a capacidade de aquecimento daquela placa metálica. Depende de sua área e da sua espessura, claro, e a cor preta aumenta a absorção de energia radiante incidente, aquecendo a água de forma mais rápida. Então, no fundo da caixa se coloca uma lã de vidro, né, que é um material isolante térmico para que não perca calor para o meio, né? E assim, com uma cobertura de vidro, ele ajuda a diminuir a transferência de energia para o ambiente. O vidro transparente à luz, né, provoca esse efeito estufa e impede a saída da radiação infravermelha. Impedindo essa saída da radiação infravermelha, ele retém no interior do coletor, contribuindo mais ainda para aumentar a temperatura da água no interior da tubulação, e com valores próximos a 60 graus. Tá? Uma vez que essa água é aquecida lá na tubulação, ela se torna menos densa e se desloca para a parte superior do reservatório. Se deslocando para essa parte superior, ela esquenta, né? Esquentando, ela vai subir, né? Ao mesmo tempo, a água fria que está na parte inferior do reservatório, que está mais densa, as moléculas estão mais pertinhas, vai descer, né? Então, acabam se deslocando para a tubulação, formando uma corrente de convecção térmica. O que está mais quente tende a subir, o que está mais frio tende a descer, tá? Essa água quente que está pronta para o consumo sai pela parte superior do reservatório e uma nova quantidade de água vinda da caixa d'água entra no aquecedor para repetir o processo, né? Dentro desse funcionamento do coletor solar, você tem 3 processos de transferência de energia, né, por diferença de temperatura: irradiação, condução e convecção. Uma quantidade dessa energia que incide por irradiação é absorvida pela chapa metálica e acaba transmitindo uma parcela dessa energia que é absorvida para a água, tá? Enquanto uma pequena parte dessa energia é refletida para o ar que envolve a chapa. Essa proporção dessas 3 parcelas de energia em relação à quantidade total, né, energética que é incidente, indica a eficiência do coletor. Tá? Quanto maior a sua eficiência, maior a quantidade de energia transmitida para a água. Por isso a cor preta, né? A cor preta na placa facilita essa absorção de radiação. Um bom absorvedor de radiação é um bom emissor também. Então, se um objeto escuro absorve grande quantidade de energia, ele vai emitir uma grande quantidade. Por esse motivo que os radiadores são pintados de preto, tá? E conseguem captar isso de uma forma bem ótima e potencial. Tranquilo, gente? Qualquer coisa, lembre, a gente tira os questionamentos na aula ao vivo, né? Anote qualquer coisa e a gente esclarece lá, beleza? Ficamos assim, grande beijo, forte abraço e fui!